Sejam bem-vindos ao Planeta Pessoas e Posturas, Simplificando o ESG, o videocast mais carioca do nosso querido Rio de Janeiro, para você, cidadão da cidade do Rio de Janeiro e toda a região metropolitana, para falar sobre assuntos que nos afetam na nossa vida cotidiana. Vamos falar sobre uma perspectiva social, ambiental, cultural e comportamental da forma mais simples, com que você que está em casa, nos ouvindo pela rádio, você que está no táxi, você que está estudando e nos escuta para conseguir se informar, consiga ter boa informação e consiga estar atenado com aquilo que acontece no nosso cotidiano. Hoje o nosso tema é planeta e vamos falar sobre as águas da Bahia. Qual a sua relação com o nosso cotidiano, né, e com a vida do carioca e daquelas pessoas que vivem no entorno da Baía de Guanabara. Estão aqui comigo nossas convidadas Adriana Bocaiúva, a presidente do Comitê Baía de Guanabara, e Caroline Lopes, gerente de meio ambiente da Águas do Rio. Sejam bem-vindas. Eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentarem e falarem um pouco sobre a empresa que vocês representam, sobre a entidade que vocês representam. Por favor, Adriana, vamos começar com você. Eu me chamo Adriana Bocaiúva, eu sou carioca, nasci no estado da Guanabara, então eu sou guanabarina, né? Como rubro-negra escapei por um triste ser fluminense e estou como presidente do Comitê da Baía de Guanabara. O comitê, ele compreende 17 municípios que contornam o espelho da Baía de Guanabara. Carol, podemos chamar de Carol? Por favor. Eu me chamo Caroline Lopes, atuo como gerente de meio ambiente na Águas do Rio. E aí, para quem não conhece a Águas do Rio, ela é concessionária de saneamento de 27 municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela abraça a Baía de Guanabara na questão do saneamento básico. Então, nós somos responsáveis por toda a parte de distribuição de água à população e também a parte do esgotamento sanitário. Bom, eu sou o Márcio Lino, comigo está a Daniele Carneiro, junto com Fátima Rendeiro, formamos o time de colunistas mais apaixonados por essa cidade e por todo o estado do Rio de Janeiro. E eu vou começar um pouco falando da nossa histórico da Bahia, né? A gente tem ouvido muito, né, sobre despoluição da Baía de Guanabara, são projetos que vêm de longas datas, tivemos eventos internacionais associados a isso, não sei se a gente precisa ir tão longe, né, nesse ponto, mas muita coisa tem se visto e recentemente nós temos passado por experiências onde voltamos a ver golfinhos na Bahia. Lembrando, né, o símbolo do nosso estado, né, do Rio de Janeiro, tem os 2 golfinhos no brasão do estado do Rio de Janeiro, tartarugas, balneabilidade dentro da Praia do Flamengo. E tudo isso aconteceu, acho que não foi por um acaso, é questão de acaso. Então, Adriana, eu queria começar por minha pergunta por você. O que rolou nesses últimos anos e qual a situação atual da Baía de Guanabara? O que vem acontecendo, né? Para nós termos essa percepção de que as coisas estão indo por um caminho positivo no momento? Eu começaria a contar essa trajetória da gestão de recursos hídricos, eu iria à década de 70, quando aqui no Rio de Janeiro a gente teve vários movimentos ambientalistas muito voltados para as lagoas, eram uns movimentos lagunares. Então a gente contava com hoje o prefeito de Niterói, Axel Grael, fazia parte de um grupo que defendia as lagoas de Niterói. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha o Gabeira, Sirquis. Então assim, só para eu estou jogando nomes aqui para as pessoas que participaram desses movimentos lembrarem que década de 70, 80 e 90 foram décadas que a gente foi construindo uma consciência sobre gestão de recursos hídricos voltada por um apelo assim, ambiental, preocupada com os ecossistemas, com a qualidade da água, mas não desassociada dos ecossistemas. A gente pode lembrar também de um marco nessa história que foi a Eco 92, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, quando todo adolescente virou ambientalista em alguma medida, né? Muitas organizações da sociedade civil se voltaram para esse eixo, né? Muitas associações de moradores, por exemplo, começaram a entender melhor o seu papel na defesa do meio ambiente. E a gente teve, então, nessa década de 90, foi uma década frutífera para o Estado, quando a gente teve ali na época do governo do Leonel Brizola uns investimentos numa parceria com o BID para o que se chamou na época
do Plano de Despoluição da Baía de Guanabara, né, o PDBG. Esse projeto, a programação era realmente da gente despoluir a Baía de Guanabara, mas depois a Carol vai contar para a gente quanto é que custa, né, essa missão, que ela está fortemente em todos os planos de bacia. A gente aponta a importância do tratamento dos efluentes, né, do esgoto, para a despoluição da Baía de Guanabara. Então, na época, foi investido cerca de 1 bilhão até 2006 e não deu conta do recado, porque esses investimentos acabaram sendo em estações de tratamento e alguns troncos coletores, mas a gente não conseguiu que toda essa rede tivesse efetivamente dando conta do recado, né? Que o recado era um recado pesado, caro. Mais para frente, a gente teve, então, e eu não vou entrar, né, no tema, porque eu acho que a Carol vai falar melhor que eu, mas as concessões, né? As concessões para a gente distribuir esse serviço público de coleta e tratamento de esgoto foi objeto de um leilão e várias empresas entraram, né, nesse sistema e a Águas do Rio ficou com boa parte do que hoje é o tratamento de esgoto dos municípios que, de alguma forma, interferem na qualidade da água da Baía de Guanabara. E um fenômeno muito importante aconteceu no meio desse caminho, que foi no final da década de 90, a gente teve, então, a criação de uma nova forma de fazer gestão de recursos hídricos, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que criou a gestão por bacia. Então, hoje, o Comitê da Baía de Guanabara faz a gestão dessa grande bacia, que são 17 municípios que contornam a Baía de Guanabara. Desses 17 municípios, a gente tem inclusive Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Maricá, Tanguá, Mesquita, Nova Iguaçu, deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui. Nilópolis e Duque de Caxias, obrigada, Carol, que não fazem parte da orla da Baía de Guanabara, mas que contribuem também para o que drena para a Baía de Guanabara. Então, é uma gestão de recursos hídricos moldada a partir da participação da sociedade civil, poder público e usuários, para a gente, nesse Parlamento das Águas, fazer a gestão de toda essa bacia. Então, eu acho que o marco, isso foi em 1997, e aqui no Rio de Janeiro, a nossa política estadual, né, com esses moldes, né, de gestão de recursos hídricos, é de 1999, tá? Então, eu acho que esses marcos que eu coloquei aqui para vocês seriam os marcos mais importantes para a gente ter uma virada de mesa no que era uma projeção, né, de degradação para o que a gente está acompanhando agora. Eu não sei quem acompanha isso, mas eu faço parte de um grupo que a gente fica compartilhando imagens de cetáceos e a gente percebe, né? A gente tem tido umas visitas ilustres à Baía de Guanabara. No ano passado, a gente teve cerca de, 300 golfinhos, são números, assim, surpreendentes, que vieram, os pesquisadores nos informam, da Baía de Ilha Grande. Então, você vê, golfinho para sair da Baía de Ilha Grande, para dar um rolê na Baía de Guanabara, porque ouviram dizer aí que a coisa estava melhorando por aqui. Acharam um bom motivo para voltar. Acharam um bom motivo. E cavalos marinhos, né, estão sendo detectados. Isso tudo, a gente está aqui brincando e é muito legal a gente poder brincar, né, com essas informações, porque eu acho que todos esses são bioindicadores de que a coisa realmente está apontando para uma solução num futuro muito próximo. Que ótimo, né? Em termos de evolução, assim, Edrana, você falou agora da biodiversidade, né, que está retornando para a Bahia. Tem outros indicadores de resultados, assim, que vocês já conseguiram mapear ao longo desses anos, dos processos, desses investimentos, de todo esse trabalho em busca da recuperação da Baía de Guanabara? Seja na balneabilidade, seja na qualidade da água, seja em políticas mais
estritas em relação às embarcações? O que mudou, assim? O que o carioca precisa saber, assim, do que está sendo feito? O que acontecia antes que não acontece mais? Ou o que não acontecia antes e que acontece agora? Com certeza, a balneabilidade das praias, né? Quem curte aí, como bom carioca, a gente curte, né? As nossas praias, a gente tem observado, né? Não é consistente, a gente sabe, né? Que esses processos, eles demoram um tempo para serem mais consistentes, mas o Comitê da Baía de Guanabara, ele mantém uma campanha de monitoramento de qualidade de todo, não só desses cursos hídricos que desaguam diretamente na Baía de Guanabara, como na Lagoa Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá, Maricá, as lagoas de Niterói. A gente tem um processo de monitoramento de qualidade de água que qualquer um, né, pode ir no site do comitê baiadeguanabara.org.br. Vocês ali vão acessar esses resultados e aí você pode acompanhar a evolução. A gente também pôde, ao longo, e aí o Comitê da Baía de Guanabara, ele foi fundado em 2005, a gente tem aí, né, quase 20 anos de estrada. A gente tem conseguido entregar uma série de projetos como a Carol afirmou aqui, né, as concessionárias, elas avançam sobre áreas urbanas. O que é área rural, a gente também consegue entrar com projetos de saneamento. Então, a gente tem também conseguido avançar em projetos de saneamento para a área rural, com verbas não só do Comitê da Baía de Guanabara, né? Para quem estiver aí no estado do Rio de Janeiro, nós temos 9 comitês de bacia, são 9 regiões hidrográficas. Você começa ali da Baía de Ilha Grande, vai até São João da Barra, lá no norte fluminense. Cada um desses comitês dá conta aí da fatura, que é pesada, né, de investimento em saneamento, que realmente é a maior degradação dos nossos cursos hídricos. Em todos os planos de bacia, eles sinalizam que esse é o maior problema. A gente tem também projetos de reflorestamento, né? Então, assim, a segurança hídrica, ela passa também por a gente garantir, né, qualidade de solo, para você ter a água percolando, qualidade do próprio clima, né? Os microclimas locais, eles também fazem, né, um papel importante também nesse jogo. Então, você pode entrar no site dos comitês e ver o que está sendo feito ali naquela região hidrográfica, tá? Muito interessante. Legal. Carol, e fala um pouco pra gente, como uma empresa de saneamento de águas, né, e distribuição de águas, como é que contribui? Qual é o papel que tem nesse projeto todo de despoluição da Baía de Guanabara, né? Quais são os desafios que tem, né? Qual o tamanho desse desafio, qual é o tamanho dessa conta que a gente tem, quais são os principais programas, né, e principais ações que vocês estão desempenhando nesse sentido? Olha, primeiro o desafio é grande, mas é muito positivo, viu? Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando sobre um direito humano. Então, ele tem toda a pegada vinculada à saúde das pessoas, ao meio ambiente saudável. E eu acho que ele gera uma primeira reflexão, assim, eu gosto de provocar isso em quem escuta a gente. Quando a gente abre a torneira e não tem água, é muito perceptível. Mas quando a gente fala de esgoto, a gente tem que se questionar também. Depois que a gente lavou a mão, tomou um banho, deu uma descarga, para onde será que está indo aquilo? Essa é uma reflexão muito importante. É uma boa pergunta, porque o que sai ali é um esgoto. Se o esgoto ele não vai para um local correto, que é uma estação de tratamento de esgoto, ele chega num rio, ele chega numa praia, e aí ele gera um processo de poluição ao meio ambiente. Então, a gente entra aí com um investimento muito forte de contribuição na Baía de Guanabara, na recuperação dela a partir dos sistemas de esgotamento sanitário. E é sempre legal trazer exemplos práticos, porque a gente sabe que o desafio é grande, mas a gente não quer trabalhar com descrença, a gente quer ter uma positividade baseada em resultado, né? Mostrar que é possível, a gente quer mostrar que é possível. E, assim, a natureza, ela dá alguns, eu brinco que são pequenos mimos, a partir do momento que a gente realmente tem investimento positivo. Eu acho que um bom exemplo que a gente tem é aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós iniciamos nossa atuação lá em novembro de 2021 para a operação dos sistemas. E aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, o sistema de esgotamento sanitário, ele tem o famoso interceptor oceânico.
E aí, o que é interceptor oceânico, gente? Assim, vamos falar o que é esse negócio. Traduz isso para os nossos ouvintes. Explica direitinho isso aí pra gente. Vamos imaginar que ele é um grande túnel que passa ali dentro da nossa orla inteira. São 9 quilômetros, imagina, de um túnel que está passando ali por debaixo. E ele é responsável por transportar esgoto. Ele é responsável por transportar esgoto para que ele vá para o caminho certo, que é o emissário de Ipanema. E aí, quando nós chegamos, para vocês terem uma noção, esse túnel ele foi construído em 1971. Ele nunca passou por uma limpeza até 2021. E aí é legal da gente pensar assim, imagina se a nossa casa fica de 1971 até 2021 sem nenhuma limpeza. O que acontece, gente? Assim, não é possível de imaginar um negócio desse, né? Então, quando nós chegamos, a missão 1 foi, vamos limpar o interceptor oceânico. Só dessa ação foram retiradas 3.000 toneladas de resíduo. Então, é muita coisa. 3.000 toneladas de resíduo. Então, e aí, afinal, o que isso reflete em qualidade da praia? Essa conexão ela é muito importante. Se eu tenho uma estrutura que deveria lhe levar esgoto e ela está cheia de resíduo, ela parou de ter a sua funcionalidade original. Ela é perfeito. É basicamente isso. Então, a partir do momento que nós fizemos essa limpeza, esse sistema ele começou a ter capacidade de conseguir transportar mais esgoto. Isso possibilitou a manutenção, a recuperação de alguns sistemas de coletor de tempo seco, que é um outro termo assim que a gente usa muito, mas afinal, o que é esse negócio? É isso? Muitas vezes a gente tem despejo irregular de esgoto que vem por uma rede que deveria levar só água de chuva, né? E você está indo, se era uma rede de água de chuva, naturalmente a rede de água de chuva deságua num rio, deságua na praia. Teoria é uma água limpa. Teoria é uma água limpa. Então a gente entra ali estabelecendo algum sistema de interceptar, pegar aquele esgoto que está vindo ali por onde não devia e levar isso para o emissário, para o local certo dele. Então os resultados disso são práticos. A Praia do Flamengo hoje, ela teve em 2019, nos seus piores anos, 4% de balneabilidade. O que é balneabilidade? Se você está autorizado ou não a ir para a praia, se você pode ter contato com aquela água. Nós terminamos agora, no mês de maio desse ano, com 71% de balneabilidade. Então, a gente saiu aí de um histórico realmente irrisório, né? De inacessível, né? Não é acessível. Não, é para um histórico em que a gente chega aí no mês de maio, 71% de balneabilidade. O mês de abril teve 100% de balneabilidade. Todas as medições tinham autorização para banho na Praia do Flamengo. E muito além da balneabilidade, a gente pode pensar também no turismo. O Parque do Flamengo foi o segundo local mais visitado da capital no ano passado. Perdeu só para a Praia de Copacabana. Né? É um segundo lugar honroso, né? É um pouco mais difícil, assim. A gente acerta com muito orgulho esse segundo lugar para a Praia do Flamengo. E quando os turistas voltam, tudo passa a girar. A pesca volta. A gente começa a ter mais frequentadores, o que gira a economia. Desenvolvimento econômico, é bom para todo mundo, é bom para todo mundo. E um outro exemplo bem positivo também está lá no coração da Baía de Guanabara, que é a Ilha de Paquetá. A Ilha de Paquetá, no ano passado, nós finalizamos as intervenções em esgotamento sanitário para a ilha e hoje não cai mais esgoto ao redor da Ilha de Paquetá. Através de uma tubulação subaquática, nós ligamos a Ilha de Paquetá, o esgoto da Ilha de Paquetá, à estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo. Então, todo o esgoto da ilha hoje é tratado. Foi um investimento de 26 milhões de reais durante um período de 10 meses que tem feito com que a balneabilidade da Ilha de Paquetá aumente. Se a gente somar as ações de esgotamento sanitário que nós fizemos até agora, a gente já soma 81 milhões de litros de água contaminada com esgoto que deixaram de cair na Baía de Guanabara. Então, acho que é um número bem positivo. Né? É muito positivo. E sem falar em todo o investimento que está sendo feito, né, ao longo desses anos. Você falou que são cifras altíssimas. São cifras altíssimas. O total, a gente está falando em 24,4 bilhões em intervenções em infraestrutura. E o restante é de outorga que nós pagamos aos municípios. Isso totaliza 39 bilhões em investimento ao longo dos 35 anos. Para vocês terem uma noção, esse é o maior investimento em infraestrutura de saneamento do país. A outorga começou no ano passado. Desde que a gente entrou, nós pagamos a outorga para entrar. Exatamente. Quando você entra, você já paga a outorga fixa. E o início da operação de vocês foi agora 2021. com a concessão. 2021. É isso. Isso mostra...
Lembrando que a Adriana comentou, né, acho que dos inícios dos primórdios de investimentos de poluição foi cerca de 1 bi, né, trazido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, para 25, né, estamos falando de 25 vezes mais de investimentos que nós temos hoje, né, que permitem que a gente consiga tomar um banho na Praia do Flamengo. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um vizinho que era um português, que ele ia pescar ali na Praia do Flamengo. Isso é uma recordação. Depois nunca mais vi esse tipo de situação. Acho que hoje, se ele estivesse vivo, era um senhorzinho, estaria pescando lá de novo, estaria ali olhando e curtindo. Né? Bom, mas a gente vamos mudando um pouquinho de assunto, voltando aqui para Adriana, vamos falar um pouco sobre educação ambiental, né? Em sentido amplo. Não no sentido de educação ambiental tradicional, da gente ir para a sala de aula, sentido amplo. O que é feito, né? O que o comitê faz com relação à educação ambiental, políticas públicas, para poder fomentar, né, esse desenvolvimento na origem, né? Que depois vai chegar, né? E Carol vai poder tratar isso depois que a coisa está feita. Mas assim, não, como é que a gente faz para criar esse ecossistema, criar esse ambiente assim favorável para você ter investimento desse porte dentro da Baía de Guanabara e ajudar com a despoluição? O comitê, ele investe em comunicação, né? A gente precisa comunicar o que a gente está fazendo, o que precisa ser feito. Se você quer ter um corpo hídrico com um ecossistema equilibrado, a gente está contratando agora um plano de educação ambiental para toda a região hidrográfica. A gente tem no comitê continuamente, né, programas para capacitação dos membros, porque os membros ali eles atuam nos seus territórios também, né? Então eles levam tudo o que acontece e o que deve acontecer para os seus territórios. A gente tem iniciativas, vou falar do meu quintal. É bom a gente falar do quintal da gente, né? A gente tem, eu fico ali na zona sul do Rio de Janeiro, o coração, a Lagoa Rodrigo de Freitas é um coração, formato de coração. Aliás, a Baía de Guanabara também, né? Se você olhar ela de cima, ela fica quase que no centro do estado do Rio de Janeiro. É claro que eu estou exagerando, né? Porque a gente é bairrista, mas é o coração do sistema. Pode romantizar à vontade. Pode, vamos né? lá. E a gente tem ali um rio, que é o Rio Rainha, que vem lá do Alto Gávea, desce e deságua na Lagoa Rodrigo de Freitas ou no Mar de Ipanema, de acordo com aquelas comportas que estão ali dispostas para dar sentido, né, do fluxo da drenagem. A gente tem, então, uma iniciativa do Comitê da Baía de Guanabara, junto com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, para a gente usar os equipamentos culturais para levar a educação ambiental. Então, a gente tem ali em cima o Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, né? Que diferente do Museu do Amanhã, né? O Museu do Amanhã ele aponta para o nosso futuro, né? É um museu da terceira geração, que a gente chama assim, né? Que você sonhe com um futuro melhor. Você tem o museu de segunda geração que cuida do presente e tem o museu de primeira geração que é um farol voltado para o que a gente fez, sem o qual a gente não vai conseguir olhar para frente sem repetir os erros, né, que a gente cometeu no passado. Então, é um museu incrível, um museu histórico da cidade. A gente tem um projeto ali com esse museu, que a gente tem as crianças da Rocinha, ele é muito perto da Rocinha, né, no Alto Gávea. Tem uma comunidade do lado, que é a comunidade da Vila Parque. Essas crianças, então, elas foram criadas ali à beira do Rio Rainha, ele está do lado do Rio Rainha. E a gente, então, leva eles para esse cenário, o Parque da Cidade, lá no Alto Gávea, não confundir com o Parque da Cidade de Niterói. Uhum. E a gente mostra para eles naquele acervo como é que foi, desde dos Arcos da Lapa, que é a primeira investimento, né, em saneamento no Rio de Janeiro, que levava água, né, do Rio Carioca para o centro da cidade, aí peças daquelas obras que foram feitas para distribuição, que são os bebedouros, né? Então, a gente tem as marrecas do primeiro bebedouro do Rio de Janeiro, está lá no Museu da Cidade. Então, a gente conta para elas a história de como é que foi acabando a água da cidade, você teve que ir buscar água do Acari, do Guandu, né? Mostrando para elas, a gente faz esse exercício com elas. A água que vocês consomem na sua casa vem do Rio Rainha, porque está do lado do Rio Rainha. E a gente mostrou como é que aquela área foi ocupada, que nós tínhamos as tribos tupinambás, né? Que moravam perto do rio, então elas faziam uso da água do Rio Rainha.
que com a chegada dos portugueses, né, e essa cultura da exploração, a gente acabou tendo que buscar água cada vez mais longe. A gente conta essa história do saneamento da cidade, que os irmãos Rebouças fizeram aí as primeiras obras de coleta de água ainda no município. E aí começou a se planejar trazer água de Acari, do Guandu. E aí a gente propõe para elas: que rio rainha você quer? Você gostaria de pescar no rio? A gente traz moradores antigos da área e falam: olha, eu pescava robalo aqui na base do Rio Rainha, eu mergulhava aqui, a água, a gente tinha muita gente, eu sou nascida e criada na Gávea, a gente tinha muita gente indo nas fontes que tinham ali em cima, buscar lá, né? ir buscar água, levar água né, da fonte para casa. Isso não existe mais, né? Você tem uma preocupação enorme com saúde, né? Cada R$1 investido em saneamento são R$4, né? Ou mais que você economiza em saúde. Então a importância, né, do abastecimento e do cuidado do investimento em abastecimento para a saúde das pessoas. E elas sonham: o que você quer fazer no Rio Rainha? E isso é um instrumento da política estadual de recursos hídricos que se chama enquadramento. A sociedade, usuários, o poder público se sentam nesse parlamento das águas e define: o que eu quero fazer no Rio Rainha? Eu quero que ele seja um rio que eu jogo lixo, jogo esgoto, ele vai continuar sem peixe, sem ecossistema equilibrado? Lagoa Rodrigo de Freitas, agora é uma moda, né? Agora que a Rio Águas entrou, a Águas do Rio entrou e ela está com uma balneabilidade, ela ainda não tem, né? Mas melhorou muito. As pessoas querem mergulhar na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, é um desejo. O que eu preciso? Então, isso se chama enquadramento, essa decisão de o que a sociedade quer para aquele curso d'água e o que precisa fazer para que você, por exemplo, mergulhe na Lagoa Rodrigo de Freitas, para as criancinhas lá do Alto Gávea mergulhem no Rio Rainha, passem a pescar no Rio Rainha. O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar de jogar esgoto, né, nos corpos hídricos, a gente não pode jogar lixo em qualquer lugar, enfim. Esse processo, elas voltam depois para o museu, elas fazem uma visita guiada no museu, a gente mostra a marrequinha, que é do mestre Valentim, é um acervo incrível do Museu Histórico da cidade. Elas voltam no tempo, né? Como é que era? Você não tinha água na torneira da sua casa, você tinha que levar um vasilhame para um bebedouro, né? Fora do público. E como é hoje, né? Da onde é a água que chega na casa de vocês? Vocês sabem de que rio veio essa água? É tudo uma novidade para elas, que elas nunca pensaram nisso. E como é que você quer o Rio Rainha? Elas voltam 30 dias depois, isso vai ser agora, inclusive, no próximo fim de semana, e elas desenham o que elas querem para o Rio Rainha, né? Então, a gente depois volta, depois desses desenhos, que elas coletivamente, né? Porque esse todo é um processo coletivo da sociedade. Claro. O que a gente quer para os nossos ecossistemas? A gente quer eles equilibrados ou a gente quer eles deteriorados? Aí a gente vai dizer para eles o que o comitê precisa fazer da gestão da água daquele curso hídrico para que elas tenham seus sonhos realizados. E aí, com isso, a gente está criando cidadãos que entendem melhor do que é a gestão de recursos hídricos, começa a conhecer, né, o trabalho da companhia de abastecimento, o trabalho do colegiado de gestão de recursos hídricos. Então, esse, por exemplo, é um dos projetos de educação ambiental. E é super importante, né? Eu fico pensando, Adriana, porque você traz para as pessoas, e não só para as crianças, isso vai se multiplicar nas famílias e na comunidade de uma maneira geral, essa noção sistêmica. Porque eu acho que falta muito, a gente está numa época de muito imediatismo, né? Que a pessoa abre a torneira, quer que a água saia, não interessa de onde vem, qual é o trabalho que dá para fazer aquela água chegar limpa ali. E quando você traz essa noção do sistema, né, da causa e da consequência, é super importante, porque você traz a dimensão da complexidade que é você gerir recursos hídricos, você tornar o acesso a uma água tratada e você trazer essa dignidade, porque é uma dignidade você poder tomar um banho, né? Poder abrir uma torneira, beber uma água. Isso é muito interessante. E pelo que eu entendi, esse trabalho educacional que o comitê faz, ele é muito complementar aos projetos de educação da Águas do Rio, que eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu acho que tem primeiro assim, uma constatação que deve ser feita. Ninguém constrói recuperação ambiental sozinho. Não existe, gente. Assim, não é sobre
investimento puro e simples, você tem que fazer com que as pessoas elas estejam parte do projeto, que elas defendam o projeto. Você precisa acessar pessoas. E é por isso que a Frente de Educação Ambiental é uma daquelas de maior tração dentro do projeto Águas do Rio, porque a gente precisa trazer esses parceiros para conversar com a gente. Então, a gente começa primeiro nos adultos, né, que assim são os nossos usuários mais conscientes do que eles têm ali de prestação de serviço, através do programa Afluentes. O que é isso? Cada bairro, né, tem um líder, que é uma pessoa que, assim, ela geralmente representa o seu bairro. Pode ser a pessoa do comitê de bacia, pode ser Associação de moradores. da associação de moradores. Em alguns bairros mais humildes é o pastor. Uma Né? liderança às vezes comunitária. é uma liderança daquele bairro. Então, através dessas pessoas, a gente dá voz àquele bairro. São ali os nossos locais que são, inclusive, assim, eu diria que eles são os nossos mestres, né? Eles, assim, ensinam como chegar. E por que o como chegar é importante? Porque é ele que vai dar a licença social para a gente conseguir operar dentro daquele local. Então, a gente tem os adultos envolvidos dentro dessa parte do projeto. A gente também acessa as crianças. As crianças, elas são aí o nosso futuro, né? Então, não dá para deixar de olhar para uma construção sobre cidadania dessas crianças. E é por essa razão que a gente tem um projeto chamado Saúde Nota 10, em que nós vamos às escolas, e aí eu estou falando de rede municipal de ensino, e conversamos com as crianças, com os professores. E a ideia é, crianças, como se constrói uma cidade? É desenvolver o raciocínio crítico, que essas crianças elas consigam ali entender como elas são, assim, primeiro capazes de mudar, capazes de construir o futuro, e como o saneamento básico é parte dessa construção. Você precisa de água potável, você precisa do tratamento de esgoto para fazer com que a cidade funcione. Então, as crianças entram nesse circuito. E aí, puxando agora para os nossos adolescentes e quase jovens, a gente tem um projeto que é muito ligado a partir de capacitação para profissionalizar esses jovens, que é um projeto chamado Pioneiros. Esse projeto ele é muito interessante. Hoje a gente tem 135 jovens dentro desse projeto, e a ideia é a seguinte, que eles cheguem na Águas do Rio e comecem a entender o que a gente faz. Então, a gente tem alguns mentores do projeto, chegam lá e como é o setor de meio ambiente? O que faz um setor de operação? Como é que é o sistema de saneamento básico? E aí, esses jovens, eles começam também a enxergar sobre oportunidade. Eles passam a olhar ali, dentro do setor de saneamento, uma razão de empregabilidade. E isso é muito importante, muito né? interessante. Porque, assim, não é dotar de infraestrutura, é gerar valor, é gerar adicionalidade, é realmente fazer uma transformação social. E é isso que a gente prega dentro do nosso projeto. Maravilhoso. Super legal. Muito bacana. Bom, a gente já está encaminhando para o fim desse bate-papo, né? É um bate-papo muito rico, muito gostoso, né? Eu vou pedir então para a próxima pergunta, vamos para as duas, pedir para vocês trazerem umas considerações finais, pegar um pouco o gancho de saneamento, quais são os desafios assim de áreas mais populosas, áreas menos populosas, fazer esse contraponto, e que recado que vocês deixam para os nossos ouvintes, né? O que nossos ouvintes podem fazer para se tornarem cidadãos mais responsáveis do ponto de vista ambiental e ajudar todas as ações que vocês falaram aqui em positivas com relação à nossa cidade, com relação ao nosso estado, a todos esses municípios que circundam a Baía de Guanabara. Começa? Por favor. Eu acho assim que é muito importante que toda a sociedade se envolva em toda sorte de políticas públicas. Então a gente está vendo aí, eu não sei quem não acompanhou, na verdade, né, seria a pergunta, essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? Como foi importante a sociedade civil se organizar para fazer frente aos problemas que lhes foram impostos, né, por uma série de fatores, inclusive das mudanças climáticas, para a qual nós não nos preparamos adequadamente. Então é muito importante que todo cidadão se preocupe. Meu município, ele está preparado para todos os desafios que o futuro e o presente nos impõem, né? E aí eu coloco aqui, né, o eixo das mudanças climáticas, que incide diretamente, né, em saneamento. Saneamento, ele é coleta e tratamento de efluentes, né, do esgoto.
ele é abastecimento de água, ele é coleta e tratamento de resíduos sólidos e drenagem. E todos esses eixos, eles são impactados diretamente por todos esses fenômenos que a gente está acompanhando aí das mudanças climáticas. Então, o seu município, ele está se organizando de forma consistente para dar conta de todos esses desafios. Tem um trabalho muito interessante da Casa Fluminense, que mostra ali, sobre a região metropolitana, mas você acaba que ali você tem uma senha de como você pode também buscar sobre seus municípios, como é que está o seu município preparado ou não para os desafios, por exemplo, de mudança climática, de saneamento, que mostra assim, por exemplo, todos os municípios da região metropolitana, de todos os municípios, só um, que é a capital, Rio de Janeiro, tem o seu plano de adaptação a mudanças climáticas, por exemplo. Isso é muito sério. Né? Todos os municípios têm que estar, de alguma forma, ou produzindo esse plano, se preparando para isso. Isso né? agora com o exemplo do Rio Grande do Sul. Isso é como o Rio Grande do Sul. Petrópolis, né? Petrópolis aqui, muito mais próximo. E depois de Petrópolis, depois que a gente teve foi um marco para a nação. Né? A gente criou, a partir de Petrópolis, o CEMADEM, que é um sistema, né, que é um sistema nacional para combate, adaptação e mitigação a mudanças climáticas nos municípios, porque esse é o território, né, onde se dá, onde se trava. É local mesmo. É local, é no território do município, apesar de eu estar aqui, né, falando de gestão de recursos hídricos, você fala da bacia, porque veja, a chuva que cai, ela não cai no município, ela cai na bacia toda, enfim, né, mas essas respostas institucionais, elas se dão pelo território do município. Então, a drenagem é municipal, né, então como é que está a drenagem do seu município? Quando tem chuva, essa chuva está escoando direitinho, você está vendo, você como, né, eu sou líder de associação de moradores, você está detectando que tem alguma área de alagamento. Vamos buscar o poder público municipal para saber que tipo de intervenção é necessária ali naquela área que está alagando. Se você está tendo algum problema com abastecimento de água, né, você também deve buscar, como a Carol falou aqui, né, eu participo desse programa de afluentes, a gente tem resposta imediata, está faltando água, tem algum problema com... Tá suja. Isso. Então, assim, são maneiras de você participar do jogo, você como cidadão participar do jogo e fazer com que o jogo fique cada vez mais favorável a o que a gente chama de cidade responsiva, né? Uma cidade que entrega para o cidadão o que o cidadão demanda dela. Para isso, a gente tem que criar cidadãos um pouco mais críticos e sabendo que mecanismos são esses que a gente pode acessar. Então, eu queria deixar também aqui uma dica que você busque saber, né? Qual é o comitê da Baía de Guanabara, no caso da região metropolitana, quase que inteiramente, é o comitê da Baía de Guanabara, a gente tem o nosso site, comitê baiadeguanabara.org.br, mas nós temos 9 regiões hidrográficas. Cada região hidrográfica tem lá o seu comitê. Também busque saber que você pode participar, a sua associação de morador, a sua ONG pode participar desses comitês. Maravilhoso. Acho que vou até pegar um gancho aqui para falar de uma questão muito séria voltada a mudanças climáticas, que é a parte da vulnerabilidade social, assim, aproveitando o gancho desafios, né? Nós sabemos que vivemos um estado em que as condições, elas não são iguais, elas são desiguais, inclusive sobre renda. Então, a gente tem um grande desafio que é muito voltado, inclusive, à parte de comunidades. Assim que a gente entrou, a gente chega em novembro de 2021 e se dá conta de que ainda há comunidades, até na capital, em que o acesso à água ainda não é possível, em que as pessoas ainda pegam água de baldinho. Então, assim, é uma realidade dura, mas não pode ser negada. É uma situação que tem que ser enfrentada, que tem que ser alterada. E aí eu deixo até essa mensagem, né? Assim, quando nós entramos, foram 540 mil pessoas dentro desse período em situação de vulnerabilidade que passaram a ter acesso à água dentro desses nossos projetos. E tem um outro ponto. Também não é só sobre infraestrutura. A gente tem um ponto adicional. Essas pessoas têm baixa capacidade de pagamento. Então, a gente ainda tem um viés aí voltado à tarifa social, que, assim, é um tabu quando a concessão entra, em que as pessoas ficam um pouco desconfiadas. Será que isso vai funcionar? Então, assim, só para vocês terem dimensão, hoje nós temos 2,3 milhões de pessoas atendidas pela tarifa social. E é legal falar que esse número, ele triplicou
desde o momento que a gente entrou. Então, a gente tem 3 vezes mais pessoas com acesso a essa tarifa, que é uma tarifa diferenciada para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2 anos, né? É isso, desde 21. Então, assim, ainda tem um importante viés de que o saneamento ele tem que ser visto também como geração de renda. A gente tem um exemplo, hoje nós temos 8.000 colaboradores, 4.500 deles são de comunidade. Então, assim, a gente está falando sobre uma transformação social, sobre um processo que tem tudo para ser um legado muito bom. E nada disso se constrói sozinha. E aí entra essa ideia de que, assim, nós como indivíduos, cada um tem o seu papel dentro dessa construção. É um papel, assim, de dar uma nova chance, de acreditar, de fazer a sua parte nessa transformação que, assim, é para o coletivo, mas ela também é individual. Ela começa com a gente repensando as nossas atitudes, repensando os nossos comportamentos. Então, espaços como esse, eu já deixo até um agradecimento aqui, são espaços muito importantes para que a população ela comece a se conectar ao tema, saber que, assim, meio ambiente faz parte da gente. Nós, assim, o meio ambiente ele é um provedor de um benefício que somos nós que pegamos pra gente, nós que frequentamos a praia, nós que temos ali a água que provém da natureza. Então, fica esse agradecimento por tornar uma pauta tão importante disponível à população. Obrigada. Bacana, que bacana. Eu acho que o objetivo aqui desse espaço é justamente esse, assim, sobretudo falar desses temas de uma forma positiva, de uma forma que traga também oportunidades, né? Então, a gente, quando fala de temas que às vezes podem parecer tão técnicos, né, como gestão de recursos hídricos, saneamento, drenagem e tal, mas assim, eu acho que aqui o recado que fica para quem está ouvindo a gente é que cada um é responsável por isso também, a partir do momento que você toma consciência de como a coisa funciona e qual é o seu papel, né, na hora de monitorar, na hora de cobrar, porque sobretudo além de cidadãos também somos clientes, né, então temos esses direitos enquanto consumidores desses serviços. E eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença em outros setores e, por que não, em relação à qualidade e o acesso à nossa água, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia, né? Acho todos que nós aprendemos, todos nós, ouvintes assim, também. E acho que fica aqui aquele sentimento de esperança, né? De que, poxa, eu que cresci assim, ao longo da minha adolescência sem poder ir na praia do Flamengo, agora eu já posso levar meus filhos lá. E isso é uma evolução muito positiva, né? Para quem achava que nunca ia ter solução. Então, acho que isso vem aí como uma mensagem bastante positiva aí para os nossos ouvintes. Legal. Bom, Carol, Adriana, quero agradecer a participação de vocês. Esse foi o videocast sobre o planeta, pessoas e posturas, simplificando o ESG, um oferecimento da rádio Band News FM para você, carioca, e nos vemos na próxima quinzena, quando vamos estar aqui com novos convidados super especiais falando sobre posturas. Até lá!